Vamos aprender aqui algumas estratégias que são utilizadas aí e são estratégias bastante eficazes e consideradas exemplares pelas bancas examinadoras ao produzir o parágrafo introdutório. Essas estratégias, elas podem ser resumidas em dois tipos de introdução. A primeira é a clássica por contextualização e a segunda é a questionadora ou por interrogação. Sejam elas empregadas isoladamente ou combinadas, em geral, dão excelentes resultados. E para ilustrá-las, eu selecionei trechos transcritos literalmente dos textos que foram divulgados no site da FUVEST, entre os melhores que foram produzidos pelos candidatos, no vestibular de 2000. E a gente vai agora analisar a proposta de redação desse vestibular, bem como os textos de apoio e o modo como os parágrafos introdutórios foram construídos. Acompanhe comigo a leitura do texto de apoio número 1. Recentemente, o deputado federal Aldo Rebelo, do PCdoB, visando proteger a identidade da língua portuguesa, apresentou um projeto de lei que prevê sanções contra o emprego abusivo de estrangeirismos. Mais que isso, declarou o deputado, interessa-lhe a criação de um movimento nacional de defesa da língua portuguesa. Leia alguns dos argumentos que ele apresenta para justificar o projeto, bem como os textos subsequentes relacionados ao mesmo tema. A história nos ensina que uma das formas de dominação de um povo sobre o outro se dá pela imposição da língua. Estamos a assistir uma verdadeira descaracterização da língua portuguesa, tal a invasão indiscriminada e desnecessária de estrangeirismos, como hold, recall, franchise, coffee break, self-service. E isso vem ocorrendo com voracidade e rapidez tão espantosas que não é exagero supor que estamos na iminência de comprometer, quem sabe até truncar, a comunicação oral e escrita com o nosso homem simples do campo. Não afeito as palavras e expressões importadas, em geral do inglês norte-americano, que dominam o nosso cotidiano. Como explicar esse fenômeno indesejável, ameaçador de um dos elementos mais vitais do nosso patrimônio cultural, a língua materna, que vem ocorrendo com intensidade crescente ao longo dos últimos 10, 20 anos? Parece-me que é chegado o momento de romper com tamanha complacência cultural e assim conscientizar a nação de que é preciso agir em prol de uma língua pátria, mas sem xenofobismo ou intolerância de nenhuma espécie. Esse foi o primeiro texto de apoio. Vamos para o texto de apoio número 2. Na realidade, o problema de empréstimo linguístico não se resolve com atitudes reacionárias, como estabelecer barreiras ou cordões de isolamento à entrada de palavras e expressões de outros idiomas. Resolve-se com o dinamismo cultural, com o gênio inventivo do povo. Povo que não forja cultura, dispensa-se de criar palavras com energia irradiadora e tem de conformar-se, queiram ou não queiram os seus gramáticos, à condição de mero usuário de criações alheias. Esse é o texto do Celso Cunha. Texto de apoio número 3. Um país como a Alemanha, menos vulnerável à influência da colonização da língua inglesa, discute hoje uma reforma ortográfica para germanizar expressões estrangeiras, o que já é regra na França. O risco de se cair no nacionalismo tosco e na xenofobia é evidente. Não é preciso, porém, agir como Policarpo Quaresma, personagem de Lima Barreto, que queria transformar o tupi em língua oficial do Brasil para se recuperar o instinto de nacionalidade. No Brasil de hoje, já seria um avanço se as pessoas passassem a usar, entre outros exemplos, a palavra entrega, em vez de delivery. Esse é um texto que foi publicado na Folha de São Paulo. Então nós estamos diante de 3 textos de apoio e o objetivo era que o candidato, nesta introdução, já fizesse um dimensionamento sobre esses principais tópicos que foram levantados. Xenofobia, preocupação aí exacerbada com uma proteção da identidade linguística nacional. Todos esses elementos são elementos que devem ser encarados enquanto argumento do texto. Desse modo, nós partiremos agora para a análise de técnicas que foram utilizadas aí pelos estudantes que obtiveram as melhores notas nesse vestibular a partir da discussão desse tema, da proteção da identidade linguística nacional.
Então, eu quero, neste momento, já apresentar para vocês a primeira técnica de introdução. E cabe aqui nós situarmos o que é uma introdução clássica por contextualização. A introdução clássica por contextualização consiste em situar a questão sob o debate no interior de um universo mais amplo, do ponto de vista histórico, geográfico ou ideológico. A intenção é você criar um painel no qual a questão, o tema da redação se enquadre, relacionando-a com um repertório de conhecimento tanto dos corretores e principalmente o teu repertório de vivências para enfatizar a importância do tema. Então, os dados que formulam esse contexto podem ser de diversos tipos, compondo, por exemplo, aquilo que nós vamos analisar agora como um percurso histórico. Observem o exemplo de uma redação nota 1000 que utilizou aí o percurso histórico como uma forma de construção de um parágrafo introdutório. Olha lá como o candidato utilizou. Yes, nós temos bananas. Na década de 1960, estudantes representados pela UNE combatiam o uso de ritmos e instrumentos estrangeiros trazidos pelo movimento conhecido como tropicalismo. Já na década de 1970, a invasão da música estrangeira e dos estrangeirismos fica evidente devido à nova mania nacional, as discotecas. Hoje, o deputado federal Aldo Rebelo procura barrar o uso de expressões estrangeiras no cotidiano nacional por meio de uma lei contra tal ato. Vamos analisar aqui alguns elementos estratégicos, que este candidato utilizou para compor esse parágrafo introdutório. No primeiro momento, eu quero destacar que ele começou com uma frase de impacto e fez uma contextualização histórica, trazendo aí a década de 60, o que ocorreu na década de 60 relativo ao tema. Então, quando você vai escrever um texto e você quer utilizar a técnica do percurso histórico, é importante que você tenha em mente as datas que marcam esses momentos históricos, as datas relevantes. Algumas datas elas são significativas. 1º de abril de 1964 são datas que elas exercem um papel significativo. Então, ao compor esse texto, observem que década a década o candidato foi trazendo informações que contextualizam o tema posto em debate, que é aí a questão da proteção da língua portuguesa, um tema que surgiu aí a partir de um projeto de lei que o deputado, até então, deputado federal do Rebelo, propôs. Observem que ele utilizou na década de 60, depois foi para a década de 70 e ele faz uma alusão aí à contemporaneidade por intermédio do advérbio hoje. Ele circunstancia essa discussão para o momento no qual a redação foi produzida. Então, olha, para utilizar essa técnica é necessário que você domine os fatos históricos para que o teu texto, cumpra esse requisito de fazer um percurso histórico. Então, em termos estruturais, o candidato ele traz aí uma década onde um determinado fato tem relação com o assunto posto em debate e ele vai contextualizando até trazer o tema que ficou aí no último período, quando ele diz, olha, hoje o deputado federal Aldo Rebelo procura barrar o uso de expressões estrangeiras no cotidiano. Então, em termos estruturais, você vai trazer a contextualização da tua introdução por intermédio de um fato histórico. Vamos agora para uma segunda forma de construir um parágrafo introdutório, e eu quero destacar que esta forma, ela assemelha-se muito à linguagem jornalística. É muito comum nós observarmos em propagandas, em telejornais, a utilização dessa técnica. Essa técnica se chama enumeração de exemplos concretos. No que consiste essa técnica? Consiste em você, sobre o assunto posto em debate, trazer um conjunto de informações, dados sobre o tema, sobre o tema posto em debate. Então, neste momento, vamos analisar um exemplo de um texto que obteve a nota máxima no vestibular da FUVEST, utilizando a técnica
enumeração de exemplos concretos. Olha lá, mouse, delivery, e-mail, home bank, fast food. Esses são apenas alguns poucos exemplos de termos estrangeiros já incorporados no vocabulário de grande parte da população brasileira. Em breve, talvez o inglês seja a língua oficial do país e o português se torne obsoleto como o latim. Observem que o candidato, ao construir esse parágrafo introdutório, ele enumera vários exemplos, né? Várias palavras, vários vocábulos que têm relação com o assunto posto em debate. E ele continua o texto dele trazendo contextualização. Observe que, ao colocar assim, ó, esses são apenas alguns poucos exemplos de termos estrangeiros já incorporados ao vocabulário de grande parte da população brasileira. Ao construir esse período, o candidato ele faz uma contextualização do tema. Então, em termos práticos, como você pode aplicar essa técnica no teu texto? Em qualquer tema, você vai enumerar um conjunto de exemplos concretos sobre o assunto e depois o primeiro período vai ser essa enumeração de exemplos concretos e o segundo momento, o segundo período do teu texto vai ser um período onde você vai contextualizar, vai trazer uma informação contextualizadora, a apresentação de uma tese e a justificativa dessa tese. Então, quando o candidato coloca assim, em breve, talvez o inglês seja a língua oficial do país e o português se torne obsoleto, ele está trazendo uma contextualização que vai servir para o desenvolvimento dos seus argumentos nos parágrafos seguintes. Então, esta é uma técnica muito interessante de ser utilizada porque ela aproxima-se, né, de uma linguagem jornalística. Olha, como ele começa lá, mouse, delivery, e-mail, home bank, fast food. Essas técnicas, elas assemelham-se muito à forma como determinadas comunicações jornalísticas e principalmente publicitárias são apresentadas. Vamos para a técnica chamada apresentação de dados estatísticos. Olha como o candidato começa ali a produção textual dele. A língua portuguesa é um dos maiores patrimônios culturais do país. Hoje, 75% de todos os lusófonos do planeta são brasileiros. No passado, o idioma atuou como um dos protagonistas da unidade e da integridade territoriais e da criação de uma identidade nacional brasileira. Por isso, e por muito mais, o idioma necessita ser valorizado, promovido e, em alguns casos, protegido, sem, contudo, desconsiderar-se o seu dinamismo e a sua evolução histórica desde os tempos do latim. O grande diferencial dessa técnica realmente é conhecer dados estatísticos sobre o assunto. Observe que ela começou com uma afirmação, uma tese, quando o candidato, né, ou a candidata utiliza a seguinte expressão: a língua portuguesa é um dos maiores patrimônios culturais do país. Neste quesito, ela já cumpre, né, a obrigatoriedade da apresentação de uma tese. Então, ao analisarmos esse parágrafo introdutório, quero destacar aqui que o principal elemento é a porcentagem que foi utilizada ali, o dado estatístico que foi utilizado para poder justificar e garantir um parágrafo introdutório com dados estatísticos. Observem que o candidato ou a candidata, né, utilizou aí uma composição de parágrafo onde ele começa já apresentando uma tese. E aí eu quero fazer um destaque. Quando o candidato ou a candidata escreve a língua portuguesa é um dos maiores patrimônios culturais do país, esse candidato já cumpre um requisito que é uma obrigatoriedade das competências do Enem da apresentação de uma tese. Então, olha, a estrutura em termos de composição ficou do seguinte modo. Primeiro, ele fez uma afirmação sobre o assunto posto em debate, depois trouxe um dado estatístico. Esse dado estatístico foi justificado, né, ao longo dos períodos seguintes e, por fim, você observa ali que ele faz uma ponte, né, ao utilizar as expressões o idioma necessita ser valorizado, promovido e, em alguns casos, protegido, sem, contudo,
desconsiderasse o seu dinamismo e a sua evolução histórica desde os tempos do latim. Observa-se claramente que o redator, a redatora, fez aí uma contextualização para aprofundar e desenvolver esse tema durante os próximos parágrafos, ou seja, nos próximos parágrafos esse tema foi desenvolvido. Vamos para mais um exemplo de introdução que obteve a nota máxima. O nome dessa técnica se chama resumo das teses em circulação. Observem como foi desenvolvida esta técnica por um dos candidatos que obteve a nota máxima no vestibular dissertativo argumentativo da FUVEST. A questão sobre a proteção da língua portuguesa tem gerado acalorados debates na opinião pública nacional. Em um extremo, sustenta-se a defesa intransigente de nossa língua, afastando-se qualquer hipótese de absorção de palavras de outros idiomas. No outro, admite-se a entrada irrestrita de termos estrangeiros. É da conjugação dessas duas vertentes antagônicas que melhor se poderá vislumbrar a preservação da nossa língua. Gente, sobre essa técnica ela é muito utilizada principalmente em temas polêmicos. Observem que o redator, a redatora, começou ali o parágrafo introdutório fazendo uma afirmação sobre o assunto. Então, ao colocar a questão sobre a proteção da língua portuguesa tem gerado acalorados debates na opinião pública nacional, o autor já cumpre aí o requisito de apresentação de uma tese no parágrafo introdutório. Retomando o conceito de tese, tese é uma afirmação. E o que o candidato utiliza depois? Qual é o percurso, a estratégia argumentativa? Ele vai trazer duas opiniões sobre o assunto. Sobre qualquer assunto, existem perspectivas que são distintas. Então ele coloca, olha, em um extremo, sustenta-se a defesa intransigente da nossa língua, e no outro ele coloca o seguinte, admite-se a entrada irrestrita de termos estrangeiros. E por fim, ele vai finalizar o texto dele apresentando o seguinte, olha, é da conjugação dessas duas vertentes antagônicas, dessas duas opiniões distintas, é que melhor se poderá vislumbrar a preservação da nossa língua. E eu quero fazer um destaque aqui sobre a estrutura de composição. Então, vamos lá. O candidato começou com uma afirmação sobre o assunto, uma tese sobre o assunto, e depois, o que ele fez? Apresentou uma perspectiva, uma tese, uma opinião sobre o assunto, apresentou uma opinião que é contrária ao assunto e finalizou o texto apontando que é da conjugação dessas duas vertentes é que se poderá vislumbrar um debate mais aprofundado sobre o assunto que foi colocado como tema da redação. Então, nós estamos agora entendendo a partir de redações que obtiveram a nota máxima como construir parágrafos introdutórios, parágrafos que são considerados aí pelas bancas examinadoras como parágrafos exemplos. Agora nós vamos conhecer a técnica da introdução questionadora, também chamada por introdução por interrogação. E no que consiste essa técnica? A técnica da introdução questionadora consiste em lançar interrogações a respeito da questão que vai ser analisada e respondida no percurso textual, ou seja, no teu desenvolvimento. E essas perguntas, elas delimitam o tema e podem servir para antecipar quais serão os passos seguidos pelo enunciador na sequência do texto, situando o leitor. Note que essa estratégia é válida para conquistar a atenção do leitor desde que as perguntas formuladas admitam uma resposta fundamentada por uma argumentação consistente. Vamos agora para um exemplo de uma redação que obteve a nota máxima no vestibular da FUVEST e eu quero destacar aqui quais foram os passos que o candidato utilizou e que você obviamente vai aplicar aí na tua produção textual. Vamos para o exemplo. A utilização de palavras e expressões estrangeiras é muito comum atualmente.
O estrangeirismo chega até nós por meio da mídia, por causa das relações comerciais ou da importação de tecnologia. Mas essa prática é mesmo prejudicial à nossa língua? Estamos sendo vítimas de dominação estrangeira por meio desse processo? Podemos desencorajá-lo? Agora eu quero fazer algumas considerações sobre esse parágrafo introdutório, considerado aí como um parágrafo nota 1000. Observe que o candidato começou o texto dele com um determinante, ou seja, uma frase que ela reveste-se, né, de ser uma tese, porque ela é uma afirmação sobre o assunto, que de certa forma possui uma unanimidade, quando ele diz o seguinte, ó, a utilização de palavras e expressões estrangeiras é muito comum atualmente. Cumpre todos os requisitos de ser uma boa tese, porque uma tese é uma afirmação que é feita sobre o assunto posto em debate. Quando o candidato coloca assim, ó, o estrangeirismo chega até nós. Esse nós, esse pronome que denota pessoalidade, eu não recomendo que vocês utilizem essas expressões que denotem pessoalidade, que comuniquem a ideia de mesmo que seja ali, neste caso, um agente coletivo, né? um pronome que denote aí mais de uma pessoa no texto, é ideal que que a gente utilize a técnica do índice de indeterminação do sujeito. Então, ao invés de escrever eu observo, você vai escrever observa-se, acredita-se, infere-se. Essas são estratégias que você pode utilizar para compor aí os teus parágrafos. Mas, mesmo assim, esse candidato ou esta candidata, né, obteve a nota máxima nesse parágrafo ou no texto, né, que tem esse parágrafo introdutório aí na produção textual. Então vamos lá. Observem que, feita a apresentação de uma tese, a contextualização da tese, o parágrafo ele encerra com 3 perguntas. Esses 3 questionamentos, eles podem muito bem se tornar aí parágrafos argumentativos que respondam essas perguntas. Por isso é importante que essa estratégia é válida para conquistar a atenção do leitor, desde que essas perguntas que foram formuladas admitam uma resposta fundamentada. Não adianta você criar perguntas que são difíceis de serem respondidas, o que obviamente vai comprometer a qualidade da tua argumentação por não conseguir, né, contemplar as perguntas que foram colocadas no parágrafo introdutório. Então, este aqui é mais um exemplo, né, de parágrafo que cumpriu os requisitos de ser um parágrafo nota 1000. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, na hora de compor um parágrafo introdutório, revise essas aulas, observe as exemplificações, o percurso de criação de cada um dos parágrafos que obtiveram aí a nota máxima nos seus respectivos vestibulares. E lembre-se, com o passar do curso, você vai observar que existem técnicas que você tem mais proximidade, mais familiaridade. E eu quero recomendar que você aperfeiçoe a utilização dessas técnicas. Nós falaremos sobre várias estratégias. Obviamente, na tua redação, você só vai ter 30 linhas para compor o teu texto. Você não vai poder utilizar 15 técnicas de introdução. Por isso, eu quero fazer um destaque aqui para a gente fechar essa aula. Conheça todas as técnicas e veja aquela que você tem mais afinidade. A técnica que você tem mais afinidade, aplique na tua produção textual. Nos vemos e até a nossa próxima aula.